Atos 23, verso 11, leitura em uníssono. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Oremos. Deus de amor, graça e misericórdia, louvamos o teu nome, porque o Senhor é Deus bom, Deus presente, Deus que sustenta cada um dos seus filhos. E aqui estamos nós, Pai, na tua casa, louvando o teu nome, te bendizendo, consagrando ofertas ao Senhor, mas também, Deus, ansiosos por aprender da tua palavra. Fale ao nosso coração, nos alimente, nos ajude, Deus, a compreender esse texto e fazer com que, cada vez mais, Deus, a tua palavra seja a nossa bússola que direciona os nossos passos, que guia o nosso caminho para uma vida de piedade, de santidade, de temor ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que o apóstolo Paulo está num momento complicado, um momento difícil. E em momentos difíceis ou momentos complicados, é muito bom ter amigos, muito bom ter amigos. Eu não sei, quando eu uso a palavra amigos, quantas pessoas vêm na sua mente e quais as pessoas vêm na sua mente. Mas certamente a maioria ou todos aqui têm um grupo de pessoas que fazem parte do seleto quadro de amigos que nós levamos ao longo da nossa caminhada e da nossa jornada. Francis Bacon, ele diz que a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Voltaire, um filósofo, vai dizer que todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. E Paulo nesse momento aqui, está precisando de um amigo. Não está fácil. Nós já vimos aqui no final da epístola de Paulo aos Romanos que ele tinha inúmeros irmãos que o ajudavam, que o acompanhavam no ministério. Mas agora Paulo está praticamente sozinho. E quando nós observamos o contexto, o que está em volta desse texto, nós percebemos então o drama que o apóstolo está vivendo. A gente pode começar ali no capítulo 19. Paulo mora em Éfeso por 2 anos. Ele passa 2 anos na cidade de Éfeso. E ele começa a pregar o evangelho ali. E o evangelho se espalha e causa um impacto tão grande na cidade que Éfeso era a capital da deusa Diana. E como o evangelho estava se espalhando pela cidade, as pessoas estavam convertendo e deixando de comprar a imagem da deusa Diana. E como as pessoas não estavam comprando mais a imagem, o comércio começou a ter uma queda. E aí, quando o comércio tem uma queda, Demétrio, um artesão, presidente lá do sindicato dos fabricantes da imagem da deusa Diana, reúne a turma e diz: esse tal de Paulo que está pregando o Senhor Jesus tem que ser expulso da cidade, porque nós estamos tendo problemas financeiros. E aí eles expulsam Paulo, porque as pessoas estão crendo em Jesus e deixando os seus ídolos. E Paulo então despede daquela cidade de Éfeso, vai para Macedônia, e ali em Macedônia ele fica um tempo, e aí depois ele volta para Mileto. E em Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso para conversar com eles. Ele saiu da cidade, foi para Macedônia, agora ele volta e quer conversar com os presbíteros de Éfeso, ali numa cidade chamada Mileto. E lá, conversando com os presbíteros, o apóstolo Paulo abre o seu coração. E ele diz que ele não sabe o que vai acontecer com ele dali para frente. Ele sabe que tem que ir para Jerusalém, e ele também sabe que cadeias e tribulações o aguardam ali. O Espírito Santo havia comunicado isso ao seu coração. Mas aí no capítulo 20, versículo 24, quando ele diz que diante dele, ele sabe qual a missão que ele tem, ir para Jerusalém, sabe que vai ter problemas, mas ele não sabe o grau dos problemas. No versículo 24 do capítulo 20, talvez um dos textos que mais me impressionam na Bíblia, quando Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele olha para frente e ele sabe que a situação está complicada, mas ele fala: eu não considero nada na minha vida precioso para mim mesmo. Eu tenho que só completar a minha carreira.
E assim, no versículo 37, 38 do capítulo 20, nós vemos que os irmãos se reúnem ali, choram com Paulo, abraçam Paulo, beijam Paulo, sabem que ele está indo para uma missão difícil, dura, mas eles estão convictos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Paulo, então, sai ali de Mileto, desse encontro com os presbíteros, e vai para Cesareia. Passa em Tiro antes, depois ele vai para Cesareia. E lá ele encontra os irmãos daquela cidade. Enquanto ele está ali, na comunhão dos irmãos, aparece um profeta judeu chamado Ágapo. E aí esse profeta pede o cinto de Paulo, emprestado. E Paulo então dá o cinto para ele, e ele amarra as mãos e os pés e fala: é exatamente isso que vai acontecer com o dono desse cinto. Ele vai ser amarrado em Jerusalém. A profecia diz claramente, confirmando que o Espírito já havia dito ao coração de Paulo, que adiante dele ele teria o quê? Tribulações, problemas e dificuldades. É muito interessante. Como é que o indivíduo sabe que na frente dele ele vai enfrentar complicações e ele não muda o percurso? Ele continua. Paulo faz isso pela convicção plena que ele tem no coração de que Deus tem propósitos, até mesmo nos problemas. Ele sabe que mesmo ele indo para Jerusalém, ele vai enfrentar ali um tumulto contra ele. Ele sabe que essa é a vontade de Deus. É complicado, às vezes, nós entendermos que os problemas fazem parte do projeto e da vontade de Deus, mas isso está muito claro no coração de Paulo. E ali, em Cesareia, o profeta, além de dizer que o dono do cinto terá as suas mãos e seus pés amarrados, ou ele será preso, ele diz que depois o entregarão aos gentios. O povo de Cesareia chora também, assim como aconteceu ali com os presbíteros de Éfeso em Mileto, um momento de choro, um momento de dor, e Paulo então diz para aqueles irmãos de Cesareia: por que vocês estão chorando? Capítulo 21, verso 13, Paulo diz: eu estou pronto para ser preso e até para morrer. Esse versículo saltou aos meus olhos, porque ele fala que o apóstolo está pronto, versículo 13 do capítulo 21, não só para enfrentar dificuldades, mas o apóstolo está pronto para morrer. Será que a nossa fé nos conduz a uma maturidade tal que a gente possa dizer: estou pronto para encontrar com o meu Cristo, com o meu Deus, com o meu Senhor? E aí, meus irmãos, ele vai para Jerusalém. Capítulo 21, verso 17, vai dizer que quando Paulo, olha só, ele despede ali de Cesareia com muitas lágrimas, o povo chorando muito, sabendo que ele vai ter problema, mas aí quando ele chega em Jerusalém, versículo 17, o povo de Jerusalém recebe Paulo com alegria. A vida cristã é essa dinâmica. Você está numa circunstância triste, de repente você vai para outra, se alegra. E ali, quando Paulo chega, aqueles irmãos de Jerusalém ficam felizes com a presença dele, e ele vai participar de uma cerimônia no templo de purificação. Essa cerimônia durava 7 dias, e no último dia chegam os judeus da Ásia e olham para Paulo, e eles então introduzem um tumulto ali no templo, porque eles afirmam que Paulo havia colocado gentios dentro das sinagogas espalhadas por todo o império. Então eles começam a acusar Paulo, e ali inicia-se um tumulto, e nesse tumulto há uma disposição de matarem Paulo, e eles começam a agredir Paulo, eles expulsam Paulo do templo, e quando eles estão já se preparando para apedrejá-lo, o que nós temos? Nós temos a interferência de um comandante chamado Cláudio Lísias. Cláudio Lísias, quando ele fica sabendo do tumulto, ele vai lá, tira Paulo daquela circunstância, leva Paulo, para que Paulo participe pelo menos de um processo de julgamento, porque ele estava sendo condenado sem julgamento algum. Mas a multidão, enquanto Paulo estava sendo levado para ser preso, gritava: mate-o, mate-o. Essa frase, que já havia sido dita há alguns anos atrás para um homem chamado Jesus Cristo, quando a multidão dizia: crucifica-o, crucifica-o. Na semana passada nós celebramos a Páscoa, e foi exatamente isso que foi dito pela multidão na Páscoa. Agora nós temos um discípulo de Jesus que está ouvindo a mesma frase: mate-o, tire-o do nosso meio. E aí Paulo vai apresentar a sua defesa, mas a multidão, capítulo 22, verso 22, não deixa de pedir a sua morte. Eu não sei se alguém já disse para você algum dia: eu queria que você morresse. Espero que não. Mas imagine uma multidão gritando:
para que você morra. É esse o momento que Paulo está enfrentando. Um momento de ódio, um momento de repulsa, um momento onde as pessoas que eram da mesma nacionalidade dele, os seus irmãos de pátria, os seus irmãos de fé, né, porque ele era judeu, depois ele se converte ao cristianismo, querem vê-lo morto, querem exterminá-lo da face da terra. E aí eles levam Paulo para ser julgado no Sinédrio. E é muito interessante, porque o Sinédrio era composto de saduceus e fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição. Então o que Paulo faz? Enquanto ele está sendo julgado e ele vê que há uma disposição ali das pessoas o condenarem, ele joga o assunto da ressurreição, porque ele sabe que ele vai deixar de ser o foco e eles vão brigar entre eles. E é exatamente isso que acontece. Ele joga o assunto da ressurreição, saduceu começa a negar a ressurreição, fariseus afirmam a ressurreição, Paulo acreditava na ressurreição, os fariseus começam a ficar simpáticos a Paulo, porque como eles, Paulo crê na ressurreição, até que o versículo de número 9 do capítulo 23, alguns fariseus dizem: não achamos nada que justifique a condenação desse homem. Olha que fantástico isso. Não achamos nada que justifique a condenação desse homem. Mas, meus irmãos, Paulo está cansado, Paulo está exausto, dias difíceis, dias de tribulação. E eu sei que nós não estamos enfrentando uma perseguição, eu sei que religiosa, eu sei que nós não estamos num sinédrio, eu sei que nós não estamos diante de uma multidão querendo nos exterminar, pelo menos isso não acontece de maneira clara, direta e objetiva, mas eu sei também que nós enfrentamos dificuldades e problemas nos nossos dias, não é verdade? Nós estamos numa expectativa a cada momento, porque a impressão que temos é que tudo está complicando. Você olha para o cenário mundial, as coisas não vão bem, existe uma tensão no ar. Você olha para o cenário nacional, existe uma tensão política, uma tensão do judiciário, uma tensão econômica. Você olha para a cidade está preocupada, a cidade está tensa. Nós percebemos que os dias não estão fáceis, os dias estão turbulentos. Isso pode também trazer ao nosso coração angústia, preocupação, assim como Paulo estava enfrentando. É claro que Paulo num grau muito maior, mas às vezes você vem para a igreja hoje e você entra nesse lugar e você quer saber de Deus qual a orientação para a sua vida diante de um cenário tão desfavorável como nós estamos enfrentando no nosso país, como nós estamos enfrentando no mundo e na nossa cidade. E aí nós precisamos nos lembrar de um detalhe muito importante que a Bíblia nos informa. Nós temos um amigo. E é isso que eu quero trabalhar com você hoje à noite, ou hoje de manhã. Nós temos um amigo. Você tem um amigo. Nós não temos dados aqui no texto de que Paulo estava desesperado. Não aparece esse dado no texto. Você tem um Paulo que está cumprindo a sua missão. Mas certamente todos os comentaristas convergem para afirmar que Paulo está cansado, que Paulo está exausto, que Paulo está sofrendo com todo aquele processo. E aí, nós precisamos nos atentar a esse versículo que entra aqui no texto. Esse versículo ele está num bloco separado, e no título da Bíblia está: o Senhor aparece a Paulo. Quando as coisas estão tumultuadas, difíceis, confusas, obscuras, o Senhor aparece a Paulo. E o Senhor aparece a Paulo como um amigo presente, porque amigo ausente faz falta. Deus não é um amigo que faz falta, Deus é um amigo presente. E nos momentos de dificuldade, Ele vem na nossa direção e Ele então se apresenta a nós. Me chamou a atenção o texto nos falar que isso aconteceu à noite. Isso aconteceu à noite, ao anoitecer ou na noite seguinte, era de noite. E eu não sei qual é a sua relação com a noite, mas geralmente na Bíblia a noite é um momento em que nós acomodamos o nosso coração. Durante o dia nós estamos na agitação, na correria, de um lado para o outro, tendo que fazer um monte de coisa. Mas quando anoitece, aqueles que estão enfrentando dificuldades, problemas e aflições, é na noite que o choro vem. A noite é o momento da gente chorar. O silêncio da noite nos dá a impressão, quando estamos em tribulação, de que o silêncio da noite é um convite ao choro. Ali, sem ninguém ao redor.
Somente nós e a nossa dor, somente nós e as nossas questões, nós e os nossos problemas internos que estão aqui dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. À noite, a própria palavra de Deus vai nos ensinar, lá no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite. A noite foi feita para o choro. Pastor, mas eu gosto de chorar de manhã. Não tem problema, não tem problema. A noite é um convite para reflexão, porque na noite há silêncio. Na noite as pessoas, em tese, via de regra, não estão agitadas de um lado para o outro. A noite é hora de recolhimento. A noite é hora de não ficar olhando para as questões externas da vida, mas é hora de olhar para dentro, para a alma. E às vezes ali na alma a gente chora até por aquilo que a gente não sabe por que está chorando. Mas o crente pode chorar, não há problema nenhum. O crente pode ter esses momentos, porque o dia foi feito para a batalha. A noite é o momento de calcular a guerra. E quando nós calculamos a guerra, às vezes isso pode nos abalar emocionalmente. Isso revela quão frágeis nós somos. Isso revela quão impotentes nós somos diante de inúmeras situações que nós temos à nossa frente. Por isso, esse texto, quando nos diz que na noite seguinte, Paulo está ali, provavelmente repensando tudo aquilo que estava acontecendo com ele, o ódio das pessoas, o desejo de matá-lo, a oposição pública, centenas de pessoas clamando pela sua morte, humilhação, desprezo, por alguém que um dia teve um encontro com Jesus Cristo, e ao ter esse encontro com Jesus Cristo, teve a certeza de que Jesus o conduziria por toda a sua vida, e mesmo com a convicção de que Jesus estaria com ele por toda a sua vida, agora ele está num momento tenso do seu ministério. Quando ele olha para frente, ele não vê mudanças, não adianta promessas, não tem promessas de que a coisa vai melhorar, porque ele sabe que problemas estão o esperando, até mesmo, quem sabe, a morte está diante dele. Quando ele olha para o presente, o que ele vê é um grupo de pessoas, é todo um esquema montado para oprimi-lo, para entristecê-lo, para tirar a sua própria vida. Então, o presente está difícil, o futuro não tem expectativa. Paulo começa a viver ali, provavelmente, um momento de tensão e de sofrimento. Mas, meus irmãos, é na noite que nós separamos para chorar, na noite que nós separamos para nos derramarmos na presença de Deus, é que o nosso amigo nos visita, é que Deus se revela a nós. É nesse momento que o Senhor aparece. Você nunca chora sozinho, nunca. Um crente em Jesus Cristo nunca chora sozinho, porque o seu amigo estará com você. O socorro chega. O socorro chega. O socorro chega porque Jesus é o Emanuel, o Deus presente. Deus presente conosco nas nossas tribulações. Ele é o Deus que fez questão e que decidiu na eternidade vir ao mundo para reatar o relacionamento com o homem, através do seu Filho Jesus. E uma vez que esse Deus reatou esse relacionamento, Ele não reatou só por reatar, não. Ele reatou porque Ele tem propósito, Ele tem projeto para mim e para a sua vida. Nós não estamos divagando nessa terra, nós não estamos apenas cumprindo uma agenda, nós não estamos apenas vivendo dias um atrás do outro, não. A nossa vida é um projeto divino, um projeto divino. E Ele prometeu que estaria conosco, através da pessoa do Seu Espírito Santo. Ele habita em nós, como Ele habitava em Paulo. Mas mesmo habitando em nós, mesmo nós tendo consciência de que o Senhor vive no nosso coração, às vezes Ele nos visita de maneira especial. O fato do Espírito habitar em nós não impede visitas especiais do próprio Deus na nossa vida, como está acontecendo aqui. Paulo já tinha o Espírito no coração dele, o Espírito já habitava na sua alma, mas ele tem uma visita especial de Jesus. Será que tem alguém aqui hoje de manhã que está precisando de uma visita especial? Está precisando de um braço, o acolhendo aqui do lado e dizendo: eu estou aqui. Isso não vai acontecer fisicamente,
Mas um bálsamo é derramado, especialmente nos corações dos filhos de Deus, quando eles estão enfrentando dias de tribulação. A presença do Senhor se faz. E o que Paulo está experimentando aqui é a presença do Senhor, porque Ele é o Deus presente. Mas Ele não só é o Deus presente. O texto vai dizer que Paulo teve na noite seguinte, quem apareceu a ele? O Senhor. Senhor, a palavra usada aqui é Kyrios. Kyrios significa aquele que é o proprietário do objeto, é o dono do objeto. Nós somos propriedades de Cristo. Cristo nos comprou para Ele. Então, quando nós temos essas visitas do próprio Cristo, quando nós somos acolhidos por Jesus em momentos de dificuldade, Ele nos acolhe a Ele porque nós somos dele, e Ele cuida de nós. Nós pertencemos a Jesus, Ele nos comprou com o seu precioso sangue, e precisamos ter essa certeza, essa convicção, de que nós não nos pertencemos mais, de que nós não vivemos agora simplesmente para cumprir os próprios projetos, mas agora nós somos de Jesus Cristo, Ele é o nosso dono, é o Senhor que aparece a Paulo, o Senhor. E o texto vai também nos chamar a atenção para o fato de que Jesus se coloca ao lado. Jesus se coloca ao lado, o Senhor apareceu ao lado, junto, dando suporte, dando apoio. Estar ao lado, amigo é aquele que está ao lado, porque quando ele vê que você está vacilando, quando ele vê que você vai cair, esse amigo rapidamente vem para te socorrer. Jesus Cristo é o amigo que está ao lado, Ele não vai permitir que você caia, Ele não vai permitir que você tenha quedas, Ele vai te sustentar na tribulação e na dificuldade. Ele está do meu lado, Ele está do seu lado, confie nisso, porque é o que a palavra de Deus nos diz. Ele é o amigo que está do nosso lado, mas não só do nosso lado. Salmo 139, versículo 5, vai dizer: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Deus está do seu lado, Deus está na sua frente, Deus está atrás de você, e sobre você Deus põe as suas mãos. E o que isso nos ensina? Que nós estamos completamente blindados por Deus. Nós estamos completamente protegidos pela poderosa mão de Deus. Quando você sair desse templo, saia tranquilo, porque em volta de você existe uma blindagem espiritual. Deus te acompanha, aonde você vai, em qualquer momento da sua vida. Essa convicção precisa estar clara na sua mente e no seu coração. Eu não estou sozinho, porque Deus está comigo, do meu lado, à minha frente, atrás e sobre mim. Ele põe as suas mãos. Estamos guardados e protegidos. Sabe por quê? Salmo 34, 7. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. E a palavra acampar aqui é: ele vem e se estabelece. Ele fica do seu lado o tempo todo. Por isso que Jesus Cristo chega para Paulo na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. E aí, um amigo, ele é aquele que vem ao nosso encontro. Um amigo é aquele que está presente nos momentos de dificuldade. Ele se importa com o nosso problema. Se você quer saber se alguém é amigo mesmo, ele vai participar da sua dor. Porque tem gente que você conta a dor e logo ela desconecta da dor que você contou, né? Quando ela encontra com você novamente é outro assunto, ela nem fala do seu problema. Amigo não. Amigo te acompanha em todo o processo, está ali do seu lado. Jesus é aquele que está do lado, é aquele que está do lado. Mas Jesus, ele não só está presente, Jesus também, ele é o amigo que tem uma mensagem. Ele não fica só do lado. Os amigos de Jó, sim, poderiam ter ficado só do lado, porque quando abriram a boca para falar, falaram o que não deviam, né? Eles podiam, só de ficar do lado já está bom. Amigo, só de ficar do lado, sem falar nada, já está bom. Às vezes é até melhor que fique só do lado mesmo. Tem amigo, né? E quando é amigo a gente pode dizer: querido, eu preciso só da sua companhia.
Mas Jesus não. Jesus é um amigo que sabe o que falar. E Jesus não é um amigo tagarela. Porque o problema, muitas vezes, quando a gente está com um problema, é um amigo tagarela. Que fica, não, faz isso, faz aquilo. E aí, resolveu? Não resolvi não. Não, para. Jesus é um amigo que resolve o problema com uma palavra. Jesus é preciso nas suas colocações. E é interessante o texto, porque o texto, Jesus fala uma palavra para Paulo: coragem. Coragem. O reino de Deus não tem espaço para covardes, porque covardia diante do problema significa uma má compreensão a respeito de quem está do seu lado. Nós somos o Deus que deu vitória de Davi sobre Golias. Nós somos o Deus que abre o mar vermelho quando o povo não tem para onde ir. Nós somos o povo de um Deus que faz coisas grandiosas para livrar o seu povo. Nós somos o povo de um Deus que está sempre presente para cumprir os seus projetos. Por isso, Moisés diz para Josué que Josué agora vai assumir o trabalho de conduzir o povo até a terra prometida. E Moisés diz para Josué: coragem, tem de bom ânimo. Nós não temos que ficar estremecidos diante das adversidades, porque isso revela que nós não estamos afinados com um amigo. E talvez o coração de Paulo esteja aqui começando a se preocupar, a vacilar. E Jesus chega do lado dele e diz: Paulo, coragem. Sabe o que significa essa palavra coragem no grego? A palavra é tarsel. Jesus disse para Paulo: tarsel. E sabe o que significa tarsel no grego? Ânimo. Ânimo, Paulo. Disposição. Avante, homem. E não é só aqui que essa palavra é usada no Novo Testamento. Nós temos também Jesus Cristo falando isso aos discípulos, quando Jesus está andando sobre o mar, e ali eles acham que é uma assombração, que é um fantasma, e eles começam a ficar apavorados. E Jesus diz para eles: tem de bom ânimo, tem de tarsel, não tenham medo, não se preocupem, sou eu. Lá em João 16, 33, quando Jesus diz: neste mundo tereis aflição, mas tende tarsel, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que maravilha esse texto. Nesse mundo tereis aflições. Está negando as aflições? Não, vamos ter, mas Jesus venceu. Por isso, não se preocupe, porque você também será um vencedor. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. A promessa está estabelecida. Agora, o que é ser vencedor? Talvez a pergunta que vem à nossa mente. Ser vencedor é: os projetos de Deus irão se cumprir na nossa vida. Tarsel. Para ter bom ânimo é necessário ter um relacionamento saudável. É necessário conhecer aquele que está dizendo tem de bom ânimo, porque aquele que diz coragem é o Senhor, é o Quírios, é o proprietário da sua vida, é aquele que já provou para você, e a Bíblia revela isso de Gênesis a Apocalipse, de uma ponta a outra, que esse Deus é um Deus que cuida do seu povo. Então, quando Jesus vem a Paulo e quando Jesus vem a mim e a você e diz coragem, ele está dizendo: olha para a Bíblia, veja quem é o seu Deus, relacione-se com Ele, porque esse relacionamento vai produzir no seu coração confiança, porque Ele não falha, Ele é um Deus presente que sustenta o seu povo. Por isso, meus queridos, se Ele é o nosso amigo, nós precisamos desejar a companhia dEle, o aconchego dEle. Deus quer nos dar aconchego, proteção, amparo, sustento. Deus quer nos guardar em seus braços. E à medida que nós buscamos essa companhia de Deus, à medida que como ovelhas nós procuramos depender desse Deus, Ele vai se revelar a nós e Ele vai derramar sobre nós a coragem necessária
coragem necessária para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Nós estamos no tempo que Deus quis que estivéssemos. Você não está vivendo a geração de 100 anos atrás e você não vai viver a geração de 100 anos depois. Essa é a nossa geração. E Deus tem um projeto para a igreja dele nessa geração. E às vezes olhamos ao redor e vemos o mundo tumultuado. O mundo sempre foi tumultuado, só que nós estamos vivendo agora o nosso tumulto. É o nosso momento. E Deus, quando nós observamos tudo isso que está acontecendo, as situações complicadas, ou até mesmo as situações complicadas da nossa alma, pessoais, individuais que nós estamos vivendo, Deus vem para mim e para você e diz: coragem, coragem, continue firme. Jesus é o amigo presente, Jesus é o amigo que nos anima com a mensagem, tem de bom ânimo, tem de coragem, tem de Tarsel. Mas nós também devemos lembrar que Ele é o amigo que governa soberanamente. Ele está no controle de todas as coisas, e isso traz muito conforto para a nossa vida, porque é bom ter um amigo que está presente, é bom ter um amigo que nos fala uma mensagem precisa e direta, mas também é muito bom ter um amigo que resolve o problema. Como é bom você ter um amigo médico, que na hora da dificuldade, você liga para ele, quando você recebe um exame e não está entendendo o exame, ele soluciona para você rapidamente o que aquele exame está querendo dizer. Como é bom você ter um amigo advogado, que às vezes numa situação que você quer resolver ali rapidinho, você dá uma ligada e ele desembaraça para você aquela situação. Jesus não é só médico, Jesus não é só advogado, Jesus é aquele que resolve todas as nossas questões. E não é só que Ele resolve, não. É que Ele tem poder para fazer, como cantamos, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou do que aquilo que pedimos. Ele é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. A nossa confissão de fé de Westminster vai falar que é Ele quem sustenta, é Ele quem dirige, é Ele quem dispõe e governa todas as criaturas. Tudo está no controle do nosso Deus, todas as ações delas, todas as coisas, desde a menor até a maior, todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Quando Ele diz coragem, quando Ele diz para você ânimo, Ele também está dizendo: eu estou no controle de tudo, fique tranquilo, eu sou o comandante desse barco, e não vai afundar. Os meus projetos serão estabelecidos. A Bíblia revela a história de um Deus que governa e que sustenta o seu povo. Hebreus capítulo 1, verso 3, o autor diz: é Ele quem sustenta todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. É Ele que sustenta todas as coisas. Todas as coisas, meu amado, inclui a sua vida, a minha vida, a vida dessa igreja, a vida dessa cidade, desse país e do mundo. Ele governa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele controla cabelos e aves. É o que Jesus Cristo nos ensina. Não cai um cabelo sequer, sem que Deus permita. Não cai uma ave do céu, da árvore, sem que o próprio Deus permita. A Bíblia descreve esse cuidado de Deus. O cuidado de Deus se manifesta nas nossas vidas do começo, desde o nosso nascimento. Durante todo o nosso desenvolvimento vital, até o dia que Ele nos chamar. O projeto de Deus para mim e para você tem começo, meio e fim, e não pode ser interditado. A sua vida, ela vai chegar até onde Deus quer que ela chegue. Por isso que Paulo diz que ele está pronto para ir para Jerusalém, se necessário for até morrer, porque ele sabe que quem está no controle da sua vida é o próprio Deus. A vida do cristão cumpre todo o seu propósito. Paulo, então, é chamado aqui pelo próprio Jesus a manter o foco. E qual é o foco? Testemunhar. Testemunhar. O mesmo foco que Deus deu para a sua e para a minha vida. Testemunhar. Nós somos testemunhas de armaturomai. De armaturomai
a raiz da palavra é martírio. Martírio é testemunha. E aí vem os mártires, aqueles que testemunharam ao ponto de darem as suas próprias vidas por Cristo. Testemunha é aquele que não nega nem mesmo sobre a pressão da morte. E Jesus vai dizer para Paulo aqui: coragem, pois do modo porque deste testemunho, ou do modo em que você me testemunhou em Jerusalém, também importa que você faça isso em Roma. Meus amados, Deus tinha um projeto muito claro para a vida de Paulo. O projeto é divino, o projeto não é humano. Por isso nós precisamos submeter os nossos projetos ao projeto de Deus, porque é Ele que sabe o percurso da nossa vida. É Ele que tem o controle, Ele é o Quírios, Ele é o Senhor. Nas suas mãos estão os nossos passos e o nosso caminhar. Ninguém pode impedir os projetos de Deus na nossa vida. Eu vou repetir. Ninguém pode impedir os projetos de Deus para você. Ninguém. Nenhuma força humana, nenhuma força cósmica, nenhum poder, nenhuma autoridade é capaz de impedir os projetos de Deus para a vida dos seus filhos. É Jesus quem edifica a sua igreja. Mateus 16, verso 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra... Você é a igreja de Cristo. As portas do inferno não têm poder sobre a sua vida. É Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém pode impedir os projetos que Deus tem para a sua igreja. A Igreja Presbiteriana da Gávea celebra os seus 50 anos. E ela vai continuar até ela cumprir todos os projetos que Deus tem para ela. Projeto de testemunhar o nome de Cristo em todos os lugares. Mas você, como indivíduo, como pessoa, também é a igreja de Cristo. Nós somos templos do Espírito. E Deus tem projetos específicos para a sua vida. E as portas do inferno não podem barrar os projetos que Deus tem para a sua vida, para o seu coração, para a sua jornada. Somos a igreja. Deus não aparece para Paulo dizendo que as coisas vão melhorar. Interessante, né? Deus não está dizendo para Paulo: Paulo, fique tranquilo, vai mudar tudo. Eu vou acalmar esses judeus, eu vou acalmar esse governador romano, esse povo está muito tenso. Não. Jesus aparece para Paulo e diz: eu estou com você, tem de bom ânimo, e os meus projetos vão se cumprir na sua vida. E aí, meus amados, a tempestade continua. É como se estivéssemos num barco, o barco saculejando de um lado para o outro. Em algum momento nós já vimos que Jesus acalmou a tempestade, não foi? Mas agora, se nós usássemos essa mesma figura, o barco está saculejando, Jesus chega para o lado de Paulo, coloca a mão no ombro dele e diz: anima, porque o saculejo vai continuar. Mas você vai cumprir todos os projetos. Aliás, se a gente prestar atenção mais para frente em Atos, o barco vira. O barco naufraga. Mas porque Deus tem projetos até nos naufrágios. Quando o barco estava saculejando de um lado para o outro e todo mundo ali dentro tenso, preocupado, vamos morrer, agora não tem mais jeito, o apóstolo Paulo, fiquem tranquilos porque ninguém vai morrer. Paulo sabia disso porque Jesus falou para ele: você vai chegar em Roma. E quando Deus fala que o indivíduo vai chegar em Roma, o barco pode virar, que o indivíduo chegue em Roma. E ele chegou. O texto nos informa que logo depois, olha só, logo depois desse versículo, 40 judeus, mais de 40 judeus, sob juramento de anátema, maldição sobre eles. Olha só, o indivíduo sob o juramento de maldição sobre si, mais de 40 judeus,
entram num jejum, sem água e sem comida, e só vão voltar a se alimentar quando Paulo estiver morto. Mas pode fazer o jejum que for, pode fazer o que a macumba que quiser, que quando Deus tem projeto, as portas do inferno não prevalecem contra os projetos que Deus tem para você. Sabe quem que desmantelou todo esse esquema dos 40 judeus? O sobrinho de Paulo, ouvindo atrás da porta. Ouviu, ficou sabendo que os judeus estavam fazendo isso, correu para o tio, o senhor está enrolado, agora fechou o tempo, o senhor vai morrer. Paulo falou, por quê? Jesus acabou de sair daqui. Jesus acabou de sair daqui falando para eu ter bom ânimo, que eu vou chegar em Roma. Que história é essa que eu vou morrer, menino? Os judeus estão fazendo um jejum, mais de 40, enquanto eles não matarem você, eles não vão voltar a comer e beber água. Paulo fala, menino, olha, interessante, né? Porque Paulo também não fica, não, Jesus acabou de me dizer que não. Paulo fala, vai falar isso para o governador, para o comandante, Cláudio Lísias. O menino sai correndo, consegue chegar até o comandante e conta para o comandante o risco que o tio estava correndo, e o comandante então protege Paulo. Deus vai cuidar de você, mas haja, meu filho. Haja, não é só para ter coragem não, é também para perceber os caminhos que Deus está desvendando na sua frente. Você precisa se movimentar. Paulo poderia dizer para o sobrinho dele, não filho, fique tranquilo, acabei de ter aqui uma experiência com Cristo. Esses judeus não vão... Não, Paulo está dizendo, vai lá e conta para o comandante. E o comandante então protege Paulo. E a história, meus irmãos, termina com Paulo sendo testemunha de Jesus em Roma. Nós não sabemos o que aconteceu depois. É provável que logo depois Paulo tenha sido chamado para encontrar com Cristo. Mas o projeto de Jesus cumpriu na vida dele. Assim como o projeto de Jesus cumpre na minha e na sua vida. Nós temos um amigo que se alegra conosco, com as nossas vitórias e conquistas, mas um amigo também que participa dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas e dificuldades. Jesus é o seu amigo. Você não está sozinho. Talvez o seu momento familiar seja um momento difícil, seu momento econômico, as coisas estão complicadas para você. Talvez emocionalmente você está vivendo dias difíceis, mas o seu amigo, Jesus, chega do seu lado e diz, tenha coragem, eu estou com você e os meus projetos vão ser estabelecidos na sua vida, porque eu governo sobre tudo e sobre todos, e nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra você. Que essa mensagem de confiança e de presença desse amigo aqueça os seus corações, enquanto esse barco saculeja de um lado para o outro. Jesus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente nas tribulações. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, vivendo dias de instabilidade no nosso país e no mundo, vivendo dias em que as pessoas estão perdendo o amor próprio e simplesmente tirando as suas vidas por meio de um jogo maluco, dias em que homens saem atirando sem nenhum propósito, matando outras pessoas, dias onde corremos riscos iminentes de guerras, dias de violência, dias, Deus, em que, quando olhamos ao nosso redor, está tudo tão complicado, tão difícil, tão tumultuado. Mas o Senhor é o amigo presente. O Senhor é o amigo que está do nosso lado, que está na nossa frente, está atrás e sobre nós. E que nos diz coragem, tem de bom ânimo, porque os meus projetos vão se cumprir na sua vida. Que essa mensagem aqueça os nossos corações, que essa mensagem nos tranquilize, que nos dê paz, e que nós possamos sair daqui hoje na certeza de que não estamos sozinhos. E mesmo diante de tudo isso, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, porque contra o teu povo
nem as portas do inferno podem prevalecer. Que essa verdade, Deus, nos anime e aqueça os nossos corações, no nome de Jesus. Amém.